Olá, coisa querida, minha vida, professora Adriane Fausti, para a nossa super aula hoje a respeito de direitos de privacidade. Então a gente está falando aqui do núcleo dos direitos individuais e coletivos, aqueles lá do artigo 5º da Constituição Federal. Entramos no tópico dos direitos de privacidade, aqueles direitos que protegem a intimidade, a vida privada, a honra das pessoas. E hoje a gente vai continuar com os direitos de privacidade, falando a respeito, primeiro aqui, da inviolabilidade domiciliar. Então, dentro da ideia de proteção da privacidade das pessoas, né, da sua intimidade, a Constituição, ela protege a casa das pessoas. E ela vai dizer que a casa é asilo inviolável do indivíduo. Ninguém pode penetrar, entrar em uma casa sem o consentimento do morador. Então, qualquer regra, ninguém entra na tua casa sem você dizer, pode entrar, né? Aqui tá a questão da educação, que a gente fala, né? Tem que bater na porta para entrar na casa das pessoas, essa é a ideia. Ninguém vai invadindo a privacidade das pessoas, a casa de uma pessoa, sem que ela consinta. Entretanto, a própria Constituição Federal estabeleceu situações excepcionais em que a entrada na casa de uma pessoa pode ser feita mesmo que o proprietário não queira. Então, mesmo que o proprietário falar, não entra, pode entrar nessas hipóteses constitucionais. Então, quais são essas hipóteses? Então, primeiro, a casa é asilo inviolável, ninguém pode entrar sem consentimento do morador. Agora, quando que pode entrar na casa da pessoa, mesmo que ela não consinta a entrada? Primeiro, no caso de flagrante delito. Então, claro, né? No caso do flagrante, da realização ali de um crime, a entrada, ela é evidente. No caso de desastre, aconteceu um desastre, a pessoa está lá dentro da casa, você precisa entrar, até muitas vezes para prestar socorro a essa pessoa, então evidentemente que você vai poder entrar. Então, no caso de desastre ou para prestar socorro. Ou ainda, a entrada pode ser feita através de uma autorização judicial. Então, apenas um juiz aqui poderia autorizar a violação de um domicílio. Só que aqui a Constituição reforça que a entrada na casa por determinação judicial só pode ser feita durante o dia. Isso significa o quê? Significa que nas outras hipóteses de flagrante, desastre ou para prestar socorro, a entrada pode ser feita a qualquer dia, a qualquer hora do dia ou da noite. Então, numa situação de flagrante, não importa se é 2, 3, 4 horas da manhã, existe uma situação de flagrante, pode entrar na casa da pessoa mesmo que ela não consinta. É para prestar socorro, no caso de desastre, pode entrar a qualquer hora. Então, vamos colocar aqui, a qualquer hora do dia ou da noite. Agora, se for uma autorização judicial, um mandado judicial de entrada na casa da pessoa, aí só vai poder fazer isso durante o dia. Agora vamos ver um pouquinho mais como que isso funciona. O que se entende como casa? Quando a Constituição foi pensada lá em 1988, a ideia é que casa era onde a pessoa mora, onde ela reside. Entretanto, hoje o conceito de casa para o STF é um conceito mais amplo. Hoje casa não é mais apenas onde a pessoa reside, onde ela mora. Hoje o conceito de casa deve ser interpretado como todo e qualquer compartimento habitável, não aberto ao público, logo privado, em que a pessoa exerce suas atividades pessoais ou profissionais. Então, por exemplo, um escritório de advocacia, um consultório médico, ele é um compartimento privado, não é aberto ao público como um restaurante, um bar, e a pessoa exerce as suas atividades profissionais. Esse local, apesar da pessoa não residir lá, ele é equivalente a uma casa para fins de proteção constitucional, certo? Então, o conceito de casa hoje não é mais um conceito restrito, é um conceito mais amplo, abrangendo qualquer compartimento habitado, não aberto ao público, privado, onde a pessoa exerce suas atividades pessoais ou profissionais. Inclusive, aqui pode ser considerado como casa uma habitação coletiva, um aposento de habitação coletiva, por exemplo, um quarto de hotel, mesmo, sei lá, um trailer, um barco, pode ser equivalente aqui ao conceito de casa. Ok? Muito bem. Ainda a respeito do que se entende, né, dentro da inviolabilidade domiciliar, a gente tem que distinguir aquilo que se entende como dia e como noite. Porque você viu que a entrada por autorização judicial só pode ser feita durante o dia. Mas o que é dia e o que é noite? Aqui a doutrina diverge, né? Os doutrinadores ficam inventando moda. Ah, dia a parte da doutrina vai dizer assim, dia é das 6 horas da manhã às 18. Aí o doutrinador fala assim, mas escuta, eu moro aqui no Nordeste e o dia começa aqui 4h30 da manhã, né? Quando você vê, 5 horas da manhã, o sol tá raiando, tá de rachar aqui. Também quando é 5 horas, tá noite lá. E daí como é que fica aqui? E aqueles locais que tem horário de verão, como é que funciona?
Para essa outra parte da doutrina, ela vai dizer que é dia entre o amanhecer ou alvorecer até o anoitecer, ou da aurora, o crepúsculo, como eles gostam de chamar. Então eu tenho duas correntes aqui, uma que leva em consideração o tempo, 6, 18, outro que leva em consideração o momento mesmo do céu. Olhou para o céu é dia, olhou para o céu é noite, ele vai definir o que é dia, então o que é noite. Para as nossas provas, as bancas, justamente para evitar recursos, esse tipo de coisa, elas levam em consideração assim, ela diz é dia ou ela diz é noite. Então, 90% das questões vai dizer a entrada através de autorização judicial ocorreu durante o dia. Tá? Então, as bancas nesse ponto elas são melhores para não gerar qualquer discussão. Na pior das hipóteses, o critério que você deve utilizar é esse, das 6 às 18 horas. Tá? Se a banca não falar ou falar só o horário, leve em consideração o critério das 6 às 18 horas. Quer ver como é uma coisa que inclusive você já vê isso acontecer? Você deve ter visto aí a atuação da Polícia Federal em mandados de condução coercitiva, esse tipo de coisa. Quando que a Polícia Federal batia na porta da pessoa lá com o mandado para conduzir ela para entrar na casa da pessoa, se fosse o caso? Que hora que era lá? 6 horas da manhã, não era isso que passava lá nos noticiários? Por quê? Porque na prática se utiliza mesmo esse critério das 6 às 18. Mas repito, na maioria das vezes a banca vai falar dia e noite. A CESP, em algumas questões, já trouxe uma seguinte situação, ela trouxe assim numa questão. Considere uma localidade que amanhece às, tipo assim, às 5h47. Eu lembro que a questão falava uns numerozinhos picados. E anoitece às 17h48. E a questão dizia isso. Se ela está dizendo amanhece nesse horário, anoitece nesse horário, o que ela quer que você considere como dia para fins de inviolabilidade domiciliar? Esse período aqui, certo? Mas daí a própria questão te deu o horário que ela quer que você entenda como dia ou como noite. Então, de novo, o que se entende como dia, como noite? A banca em regra vai dizer é dia, é noite. Maravilhoso. Se ela não disser nada, você usa o critério das 6 às 18. Se eventualmente ela traz os horários aqui, você considera o horário disponibilizado ali pela própria questão, ok? Uma outra coisa que gera um pouquinho de divergência em relação à questão do horário é a seguinte situação. Imagine que a Polícia Federal, munida de uma autorização judicial, de uma determinação judicial, ingresse na casa de uma pessoa para buscar coisas que o mandado determina. Acontece isso o tempo inteiro. A Polícia Federal vai lá, entra na casa da pessoa e busque lá escrituras, documentos, etc., em relação a um determinado crime. Aí a Polícia Federal pega o seu mandado e vai até a casa dessa pessoa. Vamos utilizar o critério ali de dia e de noite. Vamos imaginar que a Polícia Federal tenha ingressado na casa do indivíduo, autorizado por um mandado judicial, às 17 horas. 17 horas está dia? Tá dia, né? Dentro do critério nosso aqui, é dia. Aí vamos imaginar que a busca aqui da Polícia Federal vai até o período noturno. Aí eu pergunto, a polícia pode continuar buscando esses documentos ou porque faz 18 horas, deu 18 horas ele vai ter que parar porque a Constituição autoriza apenas a entrada durante o dia? Não, pode continuar sem problema nenhum. Por quê? Porque o que vale é o momento da entrada. Então, se a polícia entrou durante o dia, ainda que a busca perdure todo o período noturno, não haverá qualquer violação aqui à propriedade, ao domicílio, ok? Então, entrou durante o dia, tá valendo, pode continuar, inclusive, no período noturno. As provas aqui recolhidas são consideradas como provas lícitas, ok? Então, beleza, resolvemos dia e noite, e eu tenho que falar a respeito ainda de algumas jurisprudências recentes do STF a respeito da inviolabilidade domiciliar. Uma jurisprudência super importante em relação ao flagrante. O STF decidiu que no caso daqueles crimes permanentes, a polícia, a autoridade, ela pode entrar em um determinado domicílio quando ela tiver fundadas razões que dentro daquela casa existe uma situação de flagrância. Vamos exemplificar. A situação era a seguinte: a polícia estava investigando uma situação de tráfico de drogas. E ela viu aquela movimentação, sai um carrinho não, né? Sai os carrão lá do tráfico e tal, e vai lá, e dinheirinho ali, a polícia está só observando. E ela tem certeza que se ela entrar naquela casa, ela vai encontrar droga. Nesse caso, eu tenho uma situação que existe um crime classificado como crime permanente, certo? Nesse caso aqui, a polícia pode entrar nessa casa
mesmo sem autorização judicial. Por quê? Porque é uma situação que a jurisprudência entende que haverá uma situação de flagrante. Então, como que pode vir na tua prova? De acordo com a jurisprudência do STF, a entrada forçada em domicílio, quando houver fundadas razões que dentro daquela casa existe uma situação de flagrante, é lícita, pode entrar. Então, qual que é a regra? Falou que é flagrante, pode entrar. Tá? Agora, quando ele fala assim, a pessoa não está vendo a ocorrência do crime, mas ela tem fundadas razões que dentro daquele domicílio existe uma situação de flagrante ali, pode entrar. É claro que tem que ter fundadas razões, né? Imagine que a polícia está lá assim, escuta, o que nós vamos fazer hoje? Aí o policial fala assim, tô meio de varda aqui hoje, né? Aí, vamos sair invadindo as casas, a gente acha que tem um flagrantão lá e a gente entra. Não é isso, tem que ter fundadas razões. Essa palavra é bem importante para estar lá na tua prova, tá? Porque senão, imagine, a polícia vai lá e fala, tá rolando um crime lá dentro. Vamos entrar? Vamos. Aí mete a botina na porta, chega lá, o povo tá lá jantando, assistindo um Netflix. Aí, claro, vai ter responsabilidade para essa autoridade policial. Ok? Então, só recapitulando, caso de asilo, inviolável do indivíduo, ninguém pode entrar na casa sem consentimento do morador, salvo flagrante, desastre para prestar socorro ou ainda por autorização, uma demanda, uma determinação judicial, só que só pode ser feita durante o dia. Além disso, tem uma outra jurisprudência que vale a pena eu comentar. Essa jurisprudência é aquela jurisprudência no vai que Deus o livre, cair ela, você está sabendo. A situação é a seguinte: tinha uma determinada necessidade de se instalar escuta ambiental em um escritório de advocacia. E daí o que acontece? Precisa entrar no escritório para instalar a escuta ambiental. Só que o escritório, como a gente viu, ele equivale ao domicílio para fins de proteção. Logo, só pode entrar no escritório quando? Flagrante, desastre para prestar socorro por determinação judicial. No caso, não existia nenhuma das anteriores. Então, havia uma autorização judicial para entrar no escritório. Só que, como que eles vão entrar num escritório de advocacia durante o dia, que é o que a Constituição fala, para instalar a escuta? Nesse caso, o que o juiz entendeu? Ele entendeu que seria possível a entrada no período noturno para instalar escuta ambiental. Então, olha aqui para a tia. Quando que entra na casa, no escritório de uma pessoa por autorização judicial? Só durante o dia. Gravou isso aqui? A exceção, de acordo com a jurisprudência do STF, é para instalação de escuta ambiental. A CESP já cobrou essa jurisprudência aqui. Então, para instalar a escuta, poderia entrar no período noturno. Até porque, como é que vai entrar durante o dia no escritório? Né? Não tem, eles vão saber que está lá instalando escuta. Então, nesse caso, o juiz relativizou aqui essa regra constitucional, permitindo a escuta durante o período noturno. Então, duas jurisprudências importantes, a questão do flagrante, da entrada forçada, quando houver fundadas razões que lá dentro está rolando um crime permanente, ou ainda para instalação de escuta ambiental. Além disso, vale a pena eu complementar aqui a respeito da chamada Lei do Mosquito. Professora, que lei que é essa? A Lei do Mosquito é uma lei federal que vem dispor a respeito das políticas públicas para combater a zika, a chikungunya, né, a dengue, todos esse grupinho aí de mosquitos. Nesse caso, o que a lei estabelece? Ela vai dizer que se a pessoa, né, o proprietário da casa lá, ele abandonar, ele estiver ausente ou ele se recusar a permitir a entrada do agente de saúde lá, pode entrar na casa da pessoa. Aí você fala assim, mas professora, daí não está violando a Constituição? Porque a Constituição está dizendo que só pode no caso de flagrante, desastre, para prestar socorro ou por ordem judicial. Essa lei, ela não entra em nenhuma das situações, concorda comigo? Porque não é flagrante, não é desastre, não é para prestar socorro e também não tem uma autorização judicial. Aqui a doutrina, porque não há ainda jurisprudência sobre o tema, entende que essa lei ela seria constitucional, porque existe aqui a necessidade de se prezar pela saúde pública. Então a pessoa tem o direito à privacidade dela? Tem, mas esse direito não é absoluto. Eu tenho também de outro lado a ideia de saúde pública. Então se ela não deixa entrar, se ela abandonou o imóvel, se ela está se recusando, pode, no caso de iminente perigo à saúde pública, entrar na casa da pessoa, mesmo contra a sua vontade.
Como que isso pode cair em prova? Pode cair exatamente da forma como eu estou falando. Na hipótese de iminente perigo à saúde pública, é permitido que o agente de saúde ingresse no domicílio do morador, caso ele se recuse, tenha abandonado ou esteja ausente do imóvel. Mas é claro, não é assim, bateu, não viu nenhum potinho, não tem nenhum foco de dengue, aí vou entrar. Não, existe uma situação de que lá tem um iminente perigo à saúde pública, o lugar está sujo, abandonado e tudo mais, e o proprietário fala, não vai entrar. Não, aí pode entrar, porque daí está na iminência de um perigo à saúde pública, ok? Vamos falar mais. Dentro ainda de privacidade, a gente tem que falar a respeito do sigilo das minhas correspondências e das minhas comunicações. Olha como a Constituição ela é maravilhosa. Ela pensou assim, ó, as pessoas se comunicam através de diversas formas. Essas comunicações, elas são sigilosas, ninguém pode ficar invadindo o sigilo das pessoas. Então ela vai dizer que é inviolável a minha correspondência, que são as minhas cartinhas e tal, as minhas comunicações telegráficas. O que é comunicação telegráfica? Atenção, você não viu, nem sabe o que é isso, nem nunca viu na vida. É isso mesmo. Existia um negócio antigamente, deve existir ainda, mas está bem em desuso, que era o tal do telegrama. Um dia você pergunta pro Thales, ele vai te contar a importância do telegrama, que ele recebeu a nomeação dele no telegrama, tem umas paradas lá. Aí o que acontece? O telegrama era tipo uma cartinha que se mandava, eu acho que na época até pagava por letra, era um negócio muito das antigas. Hoje você manda o WhatsApp e pronto, né? Mas a Constituição, como é de 88, ela protege as comunicações telegráficas, que são esses telegramas. Quando você joga no Google, aí você já vai ver, é um negócio bem das antigas mesmo. E ainda eu tenho as minhas comunicações de dados. Por comunicação de dados, entende a doutrina que seriam os meus dados bancários, que são as minhas informações, as minhas transações na minha conta bancária, os meus dados fiscais, que são as minhas informações prestadas para as autoridades tributárias, declaração de imposto de renda, essas coisas. Tenho ainda os dados informáticos, são os meus e-mails, as minhas informações que ficam lá no meu banco de dados, as comunicações dentro do sistema de informática. E eu ainda tenho os dados telefônicos. Dados telefônicos seriam aqueles registros de informação minha que ficam perante lá, por exemplo, a TIM, a Vivo, a Oi, sei lá o quê. Então, por exemplo, se eu faço uma ligação no meu telefone, fica registrado lá nessas companhias o número que eu liguei, a duração de chamada. Essas informações são chamadas de dados telefônicos. Não vamos confundir dados telefônicos aqui com comunicações telefônicas. Então, dados telefônicos são aquelas informações minhas de duração de chamada, tempo, número discado, que fica lá junto às empresas de telefonia. Comunicação telefônica é a conversa que eu estou falando no momento em que eu estou falando. Então, eu estou conversando lá com a minha tia, com a minha mãe. Essa conversa é a minha comunicação telefônica. Então, a Constituição protege quais formas de me comunicar? As minhas correspondências, as minhas comunicações telegráficas, as minhas comunicações de dados e as minhas comunicações telefônicas. Ela vai dizer que essas formas de comunicação são invioláveis. Só que daí ela traz uma exceção. Então, ela vai dizer que todas elas são invioláveis, ela vai dizer assim, salvo no último caso, e ela está se referindo às comunicações telefônicas. No caso das comunicações telefônicas, a Constituição Federal permite a sua violação apenas através de uma decisão judicial. Então, apenas e exclusivamente através de uma ordem judicial seria possível quebrar o sigilo de comunicação telefônica, ou seja, ouvir a conversa de uma pessoa no momento em que ela está sendo realizada, a famosa interceptação telefônica. Então, quem pode determinar a interceptação é apenas um juiz. Só que o juiz ele fica limitado também. Porque o juiz só pode determinar a quebra das comunicações telefônicas nas hipóteses e na forma prevista na lei. Então é a lei que vai dizer como que o juiz vai determinar essa quebra. E mais, o juiz só pode fazer isso para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Logo, a quebra das comunicações telefônicas, da conversa na hora que ela está sendo realizada, ela só pode ser quebrada por decisão de uma autoridade judicial, de um juiz, se houver o cometimento de um crime. Então, eu quero saber o que a minha namorada anda conversando no telefone. Já sei, vou entrar com um pedido judicial para o juiz grampear o telefone dela. Será que você vai conseguir?
Claro que não. Numa ação popular seria possível? Também não. Por quê? Porque a interceptação, a quebra do sigilo das comunicações telefônicas só pode ser feita em um processo de natureza penal ou em uma investigação criminal. Até aqui, ok? Beleza, aqui questãozinha a gente mata as questões fáceis. Entende a jurisprudência que, apesar de eu não poder quebrar sigilo de comunicação telefônica, ou seja, interceptar a conversa de uma pessoa em um processo de natureza civil ou administrativo, eu posso utilizar essa prova que tenha sido produzida lá em um processo penal, em um processo administrativo, na condição de prova emprestada. Então, vou explicar, vou dar um exemplo para você não errar. Imagine que tem uma determinada pessoa que está sendo investigada por um crime. Então ela cometeu o quê? Um crime. A gente está investigando o quê? Um crime. Pode quebrar a comunicação telefônica dela? Pode. Quem vai fazer isso? Um juiz. Imagine que o juiz determina a quebra das comunicações telefônicas em uma investigação criminal. E daí, ouvindo essa conversa, descobre que o cara é servidor público. E cometeu, em decorrência daquele crime, atos de improbidade ou outras infrações de natureza administrativa. Será possível pegar essa conversa lá do processo penal e trazer para um PAD, por exemplo, um processo administrativo disciplinar contra esse servidor? Seria possível. O que eu não posso é quebrar a conversa telefônica no PAD, entendeu? Eu tenho que quebrar lá no crime e daí eu posso utilizar essa prova no processo administrativo de forma emprestada. Ok? Beleza. Vamos falar um pouquinho de forma mais detalhada a respeito de cada uma dessas formas de comunicação. Primeiro, em relação à correspondência. O texto constitucional, ele só vai dizer que é possível a quebra de comunicação das comunicações telefônicas. Ela não fala da correspondência, das telegráficas de dados. Ela fala que a única forma de se quebrar sigilo seria das comunicações telefônicas por autorização judicial da forma como a gente viu ali. Entretanto, você sabe comigo que não existe direito fundamental absoluto, certo? Então, nem a correspondência, nem os dados, nem as comunicações telegráficas podem ser consideradas direitos absolutos. Por isso que, entende a doutrina e a jurisprudência, que o sigilo de correspondência ele pode ser quebrado. Quando? Quando estiver em conflito com outros direitos fundamentais. Ou ainda por uma autorização judicial. Explico aqui uma situação. Imagine que a pessoa, um sequestrador, manda uma carta. E a pessoa intercepta a carta do sequestrador. Ele pega, tem uma pessoa sequestrada aqui na carta. E a pessoa leva essa carta para a polícia dizendo desse sequestro do sequestrador. Pode o sequestrador falar assim, escute, essa prova não pode ser usada contra mim, porque vocês quebraram o meu sigilo de correspondência. Será que ele vai poder falar isso? Claro que não. Por quê? Porque o sigilo de correspondência dele perde espaço aqui para o crime que ele está cometendo. Você entendeu? Então, quando estiver em conflito com outros direitos fundamentais. Quando o juiz determina, entende isso também. E ainda existe a possibilidade prevista lá na Lei de Execuções Penais, na LEP, lá no artigo 41, do diretor do presídio, do diretor do estabelecimento presidial lá, determinar a interceptação de uma correspondência, quebrar o sigilo de correspondência de um determinado preso. Só que não é assim, eu vou quebrar o sigilo de correspondência do preso porque eu quero ler umas cartinhas. Não. Tem que ser uma decisão fundamentada, no sentido de que o preso possa estar utilizando dessa forma de comunicação para cometimento em crime. Imagine o preso se utilizando de carta para comandar o tráfico de dentro de um presídio, entendeu? Aí o diretor vai lá e pode interceptar essa correspondência, ok? E ainda no estado de defesa e no estado de sítio, conforme previsão na própria Constituição. Outra coisa importante em relação à correspondência é que ela se mantém sigilosa enquanto ela está fechada. Então, o sigilo de correspondência, ele é sigiloso enquanto a correspondência estiver lá lacradinha. Uma vez que ela está aberta, ela já não é mais sigilosa. Então, por exemplo, imagine que a Polícia Federal seja incumbida, através de um mandado de busca e apreensão, a entrar na casa de uma pessoa e recolher documentos. A Polícia Federal pega esse mandado e ela vai cumprir, lembra? Vai cumprir que horas mesmo que a gente viu antes? Durante o dia. Aí ela entra na casa da pessoa e ela vê esses documentos. Inclusive tem uma carta aberta. Pode a polícia recolher essa carta, se for necessário, aí a instrução do processo, que ela veio buscar as coisas? Pode pegar. Violou o sigilo de correspondência? Não, não por quê? Porque a carta está aberta, certo? Então mantém-se sigilosa enquanto o documento estiver fechado.
Em relação ao sigilo das comunicações telegráficas. Telegráfica, telegrama, né? Aquela coisa que a gente nem sabe mais direito o que é. Aqui tem pouca coisa para se falar, porque tem pouca referência. Entende a doutrina jurisprudência que uma ordem judicial poderia determinar a quebra e ainda no estado de defesa e no estado de sítio. Segue mais ou menos a mesma ideia da correspondência. Em relação ao sigilo de dados, aqui a gente tem bastante coisa para falar. Em relação ao sigilo de dados, entende a jurisprudência que elas podem ser quebradas por decisão judicial. Então veja que todas, na verdade, pode ser por quê? Por uma ordem judicial. Só que aqui, em relação aos dados, além de uma ordem judicial, a quebra também seria possível por ordem de uma CPI. O que é a CPI? Comissão Parlamentar de Inquérito, criado lá para investigar no âmbito dos parlamentares um determinado fato específico. Então, a CPI pode determinar a quebra de sigilo de dados. Uma outra coisa importante que já caiu inúmeras vezes em prova é a questão da busca do chamado disco rígido. O que é o disco rígido? Aquele negócio que é lá no computador, certo? Se a polícia vai lá e pega o disco rígido, ela precisa estar munida de uma autorização judicial para fazer isso? E a resposta é não. Porque de acordo com o STF, o disco rígido, ele não é a comunicação de dados. Dentro dele tem dados? Sim, mas não está havendo a comunicação. Então ele poderia apreender o disco rígido sem que isso violasse aqui a regra constitucional, ok? Então a apreensão de disco rígido não viola a quebra do sigilo das comunicações de dados, porque entende o STF que o que a Constituição protege não é o dado em si, e sim a sua comunicação. Ok? Vem que tem mais ainda. Em relação aos dados bancários, e eu fiz um recorte, tem dados, decisão judicial e a CPI. Em relação aos dados bancários, entendeu o STF que seria possível também que a autoridade fiscal, a autoridade tributária, tivesse acesso aos dados bancários da pessoa sem a necessidade de autorização judicial. Porque qual que é a regra? É dados? Quem pode? Juiz. A regra é essa. Até a CPI também. Mas quem que pode mesmo? O juiz pode. Entendeu o STF que além do juiz, a autoridade tributária pode ter acesso direto às informações bancárias do indivíduo sem que necessariamente precise de uma autorização judicial. Aqui a ideia é a seguinte: o fisco, né, a autoridade tributária, ela tem as informações fiscais da pessoa. Muitas vezes, para ela conferir as informações que a pessoa está declarando, ela precisa ver a movimentação bancária. Imagine que cada vez que ela tivesse que fazer isso, ela tivesse que pedir uma autorização judicial para fazer isso, né, e acabar inviabilizando a atividade da Receita. Então, nesse caso, entendeu o STF que o fisco, a autoridade tributária, pode solicitar diretamente essas informações para o Banco Central, para os bancos e tal, e que isso não depende, então, de uma autorização judicial. De acordo com a decisão do STF, esse acesso da autoridade tributária às informações bancárias não seria uma quebra de sigilo, seria, na verdade, uma transferência de dados sigilosos para o fisco, para a autoridade tributária. Então, olha só, quem pode ter acesso às informações de dados bancários de uma pessoa? O juiz pode determinar esse acesso, a CPI pode determinar esse acesso e a autoridade tributária também pode ter acesso a essas informações sem a necessidade de uma autorização judicial, ok? Ainda, e o Ministério Público, né? Todo mundo quer saber, Ministério Público pode quebrar sigilo de dados? E a resposta é não. Ministério Público não tem legitimidade para quebrar sigilo de dados. Existe uma única jurisprudência na face dessa terra que autorizou o Ministério Público a quebrar sigilo de dados, mas não era sigilo de dados de um particular, não era meu, teu sigilo. Era o sigilo de dados de uma autoridade pública, de uma entidade pública. O caso era uma situação de desvio de verba pública e o Ministério Público foi lá e requisitou informações diretas para o banco a respeito daquela entidade pública. E a entidade pública falou, isso aí é prova ilícita. Por quê? Porque você não podia ter pego, você tinha que ter tido uma autorização judicial. E naquela ocasião entendeu a jurisprudência que ele poderia ter acesso. Então, muito cuidado aqui com o MP, vamos deixar bem claro. Ministério Público pode quebrar sigilo de dados? Não. Mas se for de uma entidade pública, na investigação de desvio de verbas públicas, o STF entendeu que sim. Então, olha aqui para ti, aqui minha mão fala e você não vai se confundir. Falou sigilo de dados. Quem pode quebrar sigilo de dados? Decisão judicial e a CPI. Falou sigilo de dados bancários. Quem pode ter acesso a essas informações também, sem necessidade de uma autorização judicial?
a autoridade tributária, a autoridade fazendária. Ministério Público? Só se for para quebrar sigilo de dados bancários de uma entidade pública, ok? Vamos falar agora a respeito das comunicações telefônicas. Ainda temos que falar a respeito das comunicações telefônicas e da diferença entre a chamada interceptação telefônica, da escuta telefônica e da gravação telefônica. Vamos lá. A interceptação, ela ocorre na seguinte situação, quando eu tenho lá uma pessoa A conversando com outra pessoa no telefone e eu tenho uma terceira pessoa gravando e A e B desconhecem o que está acontecendo. Então, A e B conversa, C grava, sem que A e B conheçam. Nesse caso, como a gente viu, depende de decisão judicial, nas hipóteses previstas em lei, para fins de investigação criminal, instrução processual penal. A escuta, ela é um pouco diferente. A escuta ocorre quando A conversa com B, por exemplo, tem uma terceira pessoa gravando, tem C gravando, mas uma das pessoas que está na conversa, um dos interlocutores, sabe da gravação. Então, por exemplo, eu tenho aqui A tendo conhecimento da gravação sendo realizada por C. E nós temos um problema aqui. Isso porque a doutrina constitucional, lá eu estou falando de Vicente Paulo, Marcelo Alexandrino, como está ali previsto no seu material, eles falam de forma expressa que a escuta telefônica, por não tratar de uma situação de sigilo, já que uma das pessoas sabe aqui da conversa, ela não precisaria de autorização judicial. Claro, desde que não existisse uma situação de reserva de sigilo, um ambiente em que se exija um sigilo específico. Essa é a jurisprudência de Vicente Paulo e Marcelo Alexandrino. Mas, se você for buscar a doutrina processual penal, ela vai entender que no caso da escuta telefônica, há necessidade de autorização judicial. E daí a gente tem, então, essa divergência entre parte da doutrina constitucional e parte da doutrina processual penal. Como a maior parte dos doutrinadores nem faz essa diferença, nem fala a respeito de escuta, só vai falar a interceptação e a gravação feita por um dos interlocutores, a gente deve seguir aqui na sua prova, considerando que as questões que caem em prova geralmente são de processo penal, a ideia de que no caso de escuta deve existir autorização judicial, tá? E ainda a gente tem a tal da gravação telefônica, também chamada de gravação clandestina, que ocorre quando eu tenho A e B, por exemplo, conversando e um dos interlocutores grava, tipo A grava a conversa. Nesse caso, não precisa de autorização judicial, entendeu o STF? Então, que a gravação telefônica feita por um dos interlocutores, repito, quando não exige aqui reserva, né, de sigilo ou cláusula de sigilo naquele local, ela é prova lícita e não depende de autorização judicial. Então, para a gente fixar, se eu tenho interceptação, A e B conversando, C gravando, ninguém está sabendo, autorização judicial. A e B conversando, C gravando e um deles sabe, seguindo aqui a posição, que é o que mais tem questão da doutrina processual penal, depende de autorização judicial. Gravação feita por um dos interlocutores, A e B conversa e um grava, não precisa de autorização judicial, sendo considerada aqui a gravação como prova lícita, ok? Vamos fazer questões. Então vamos lá para a questão que diz assim, ó, a proteção condicional à inviolabilidade domiciliar há que ser entendida restritivamente aos conceitos de residência e domicílio, não devendo, portanto, ser estendido a locais não abertos ao público no qual a pessoa exerce a sua profissão ou atividade. O que a gente acabou de ver? Que o conceito de domicílio, ele não é entendido de forma restritiva, e sim de forma ampla, porque inclui, sim, esses locais não abertos ao público, na qual a pessoa exerce a sua profissão ou atividade. Por isso, errada essa questão. Era isso que nós tínhamos para a nossa aula de hoje, eu espero que você tenha gostado. Um forte abraço e até a próxima.